Muito bem. Então vamos dar início a este webinar. Queremos agradecer a todas as pessoas que estão aqui por terem escolhido dedicar um pouco do vosso tempo esta noite para ouvir a Raquel e a Inês neste webinar que preparámos para vocês, numa altura que é nova para todos nós, uma altura de isolamento, de quarentena, que surgem muitas questões, se calhar muita ansiedade com aquilo que é desconhecido e por isso queremos agradecer-vos por estarem aqui. Queria aproveitar também para me apresentar. Eu sou a Paula, sou a fundadora da WeCareOn e para quem não conhece a WeCareOn, nós somos uma empresa que faz consultas online na área da saúde mental e do bem-estar desde 2015. Temos uma equipa de psicólogos, psiquiatras e coaches que todos os dias estamos disponíveis desta forma online para servir e ajudar as pessoas naquilo que são os seus desafios diários e também no atingimento dos seus objetivos. Então, fazemos consultas através de 4 canais: e-mail, chat, voz e videochamada, e também, quando é necessário, também fazemos presencial nas cidades e nos locais onde os nossos psicólogos estão. Temos profissionais ao longo do país. Então, desde 2015 temos bastantes casos de sucesso. Queremos dizer que há imensas vantagens por fazer consultas online. São elas diversas e também os estudos e a nossa própria experiência nos mostram que fazer online muitas vezes é mais rápido e tem mais resultados do que fazer cara a cara. Então, estamos bastante satisfeitos por termos esta missão, e a missão é muito chegar a todas as pessoas e é por isso que também temos preços diferenciados e estamos hoje aqui para precisamente ajudar a esclarecer todas as questões que tenham. E vou passar rapidamente então a palavra às protagonistas da noite, à Inês e à Raquel. Elas sim irão estar disponíveis para esclarecer aquilo que sejam as vossas questões, as vossas dúvidas, e estejam disponíveis para escrever aqui no chat aquilo que for realmente aquilo que vos possa estar a incomodar, porque teremos todo o gosto em poder esclarecer, já que fomos recebendo algumas questões ao longo do dia também, e estejam disponíveis para isso. Vou então parar por aqui e vou passar a palavra a alguma de vocês que quer iniciar, ok? Ok, obrigada. Então, boa noite. Para quem não me conhece, sou a Inês, sou psicóloga aqui na WeCareOn e desde já também agradeço a vossa presença. Ainda bem que existem estes recursos e que podemos estar todos juntos aqui via online, num momento tão sensível como este. E bom, espero que esta hora que estamos todos juntos seja útil de alguma forma para todos vocês. Agora passo aqui à Raquel. Boa noite. Antes de me apresentar, eu acho que a Anaís está aqui com uma dificuldade técnica, escreveu aqui no chat. Portanto, vamos tentar ajudar a Anaís a acompanhar-nos também. O meu nome é Raquel Ferreira, sou psicóloga clínica, sou formadora também aqui na WeCareOn. E, efetivamente, quando propusemos e tendo em conta o panorama atual, eu, a Inês e, obviamente, a equipa de gestão do WeCareOn, a Paula, também o Tiago, decidimos criar este webinar, pois acreditamos que hoje em dia, tendo em conta a quantidade de informação que nós vamos recebendo através da televisão, da rádio, e-mails e redes sociais, nós acreditamos que cada vez mais existem pessoas com algumas dúvidas e, obviamente, com desafios muito normais desta fase. E, portanto, este é um webinar feito para vocês e a pensar em vocês, em todos aqueles que nos estão a acompanhar, e esperamos que seja, no final disto tudo, um webinar prático que vos ajude a ultrapassar, obviamente, esta fase tão difícil para toda a gente. Este webinar vai ter 2 partes. Uma parte que nós preparamos com algumas dicas, algumas estratégias que nós acreditamos que podem ajudar, e depois então vamos finalizar com um espaço aberto, disponível, para responder a qualquer dúvida, qualquer desafio que estejam a ultrapassar neste momento e que nós temos, obviamente, todo o gosto em ajudar. Portanto, sintam-se completamente à vontade para falar connosco, para escrever aqui no chat aquilo que vocês entenderem que é importante, seja um aconselhamento muito prático, seja uma pergunta mais geral, seja aquilo, enfim, que for, nós estamos aqui exatamente para isso e para vos ajudar da melhor maneira e que esteja também aqui ao nosso alcance. Então, posto isto,
Vamos partilhar convosco agora um pequeno PowerPoint que vai servir também como guia. A Anaís continua aqui com um problema. Nós estamos a ver se conseguimos falar com todas as pessoas para ajudar, porque há pessoas que também estão a dizer que não estão a conseguir entrar no live, e eventualmente não sei se colocaram um número, mas estamos a perceber isso. Ok. Se calhar podemos só... Queres que dê aqui um minutinho para ver se conseguimos que as pessoas entrem e acompanhem? Eu acho que se calhar como são coisas individuais vamos tentar resolver nós, Raquel, porque senão depois vamos também estar a atrasar para as outras pessoas que estão aqui live, ok? Ok, então eu vou continuar e espero que entretanto isto se resolva. Pois bem, uma das, como estava a dizer há pouco, um dos grandes desafios atualmente é responder a todas as perguntas. E porque nós somos todos diferentes, isto é, sentimos, pensamos, interagimos de forma completamente diferente, de acordo não só com características individuais nossas, mas também com base em experiências que todos nós vivemos. Portanto, muitas vezes não há respostas certas nem erradas. Eu, em psicologia, costumo dizer que não existe não há respostas certas nem erradas, não há comportamentos certos nem errados. Há, sim, maneiras diferentes de lidar com tudo isto. Portanto, as perguntas são várias. Nós, aqui no Wicaron, cada vez mais vamos recebendo alguns pedidos de esclarecimento, algumas dúvidas. As pessoas que nós acompanhamos diretamente também aqui também têm manifestado algumas dúvidas e algumas questões que para nós, obviamente, não podem ficar sem resposta. Então, vamos tentar responder a algumas coisas e eu trouxe algumas estratégias que podem funcionar nesta fase. Em primeiro lugar, uma das primeiras perguntas que nos surgem mais é: eu sinto ansioso, triste, preocupado, com medo. No outro dia tive uma crise de choro, sinto que estou mais ansiosa, sinto que não consigo dormir tão bem, sinto que vou estar mais ao longo do dia, que tenho tendência a comer mais do que aquilo que era suposto. Isto é normal, não é normal? Eu devo pedir ajuda, não devo? Estas são, ou tem sido, a grande questão com a qual todos nós temos lidado. Pois bem, como eu dizia há pouco, nós somos todos diferentes e isto quer dizer que, perante a mesma situação, o mesmo cenário, nós agimos de forma diferente. No entanto, claro que é perfeitamente normal sentirmos mais ansiosos e com medo, por exemplo, não só tendo em conta o estado da nossa saúde, mas também daqueles que nos são queridos, nos são próximos, sejam familiares ou amigos. Também é normal sentirmos mais preocupados, não só porque estamos numa fase de isolamento, mas também porque estamos afastados da nossa rotina, dos nossos amigos, da nossa família e também, obviamente, do nosso trabalho. Muitas pessoas estão neste momento em teletrabalho, outras numa situação em que vêm os seus postos de trabalho comprometidos e, portanto, esta preocupação é perfeitamente normal, tendo em conta a fase que estamos a atravessar. A angústia, porque também não podemos cuidar ou podemos sentir de alguma forma que estamos lá para os outros, como temos estado até aqui ou como estaríamos numa situação mais normal. A incerteza, obviamente, o que é que vai acontecer, seja por responsabilidades a nível financeiras que nós temos ou outras quaisquer. A solidão, os mais isolados, para quem vive acompanhado, bom, também vai ultrapassar aqui alguns desafios, mas depois temos muitas pessoas que vivem sozinhas e para quem a solidão e o sentimento de isolamento é muito grande e aqui também é normal que se sintam mais sozinhas ou com um vazio maior que não sabem preencher. Por outro lado, também existe, ou temos notado, as pessoas com alguma frustração e aborrecimento, porque estão impedidos, obviamente, de fazer as suas rotinas normais e de fazer a sua vida normal, a que estão habituados, e todos nós precisamos de rotinas para, de alguma forma, nos sentirmos equilibrados e parte da sociedade em que estamos. Por fim, também é normal sentirmos desagrados. Por um lado, porque isto tudo está a acontecer. Por outro lado, para quem vai trabalhar e tem que arriscar de alguma forma a sua vida todos os dias, é normal sentir-se zangado no sentido em que
casa e eu não estou. E isso deixa-me zangada. Por outro lado, para quem está em casa e depois se depara, obviamente, com alguns comportamentos menos positivos que acontecem, pessoas que saem sem uma razão válida e, portanto, é normal eu sentir-me mais zangada porque eu sinto que estou a fazer um esforço por todos nós e que há pessoas que não estão. E então, todos estes sentimentos são normais nesta fase. No entanto, lá por serem normais não quer dizer que nós não façamos nada para os tentar minimizar este impacto nas nossas vidas. Por isso, o que é que nós aconselhamos? A Ordem dos Psicólogos Portugueses tem lançado alguns vídeos e alguns documentos que também podem ajudar e podem perfeitamente consultar também por lá. Mas o que nós, enquanto profissionais da saúde mental, aconselhamos é manter as rotinas. Eu sei que isto pode parecer esquisito, porque nós temos rotinas muito próprias, desde sair, ir correr, fazer caminhadas, jantar com os amigos, happy hours, o que for. E quando alguém me diz, ok, mas mantém as rotinas, isto pode-me soar um bocadinho estranho. Mas é importante que o façamos. Quando nós falamos de rotinas, falamos, obviamente, daquelas que podem ser mantidas, como a hora de levantar, a hora de deitar, a hora da refeição, horas de lazer. Isto é importante acontecer. O exercício físico também é importante, manter essa rotina. Portanto, se eu tenho normalmente aulas de dança, por exemplo, às segundas e às quartas, e falo particularmente do meu caso. Então, eu não posso ir à minha aula de dança como eu gostaria de ir e como eu iria num momento normal, mas eu posso montar o meu estúdio de dança na sala, ou a minha pista de dança, e fazê-lo na mesma, sendo mais criativa, tendo em conta que tenho, obviamente, menos espaço, mas posso fazê-lo na mesma, não tenho que o deixar de fazer, até porque é uma coisa que eu gosto de fazer e que me faz bem e que me faz sentir bem. Nunca esquecendo que o exercício físico funciona não só como um relaxante muscular, mas também como um antidepressivo natural, ou seja, nós produzimos serotonina quando fazemos atividades que nos dão prazer, que é normalmente aquilo que está em baixa quando estamos mais deprimidos. Portanto, é mais uma razão para apostarem no exercício físico diariamente ou sempre que possível na vossa casa, de acordo com o espaço que têm. O contacto social é importante, nós somos seres sociáveis por natureza, ou seja, nós temos de viver em sociedade e isso contribui diretamente para o nosso bem-estar emocional. Portanto, obviamente que agora não o podemos fazer da mesma forma como faríamos noutras alturas, mas podemos fazê-lo através das redes sociais, das videochamadas, telefonemas, portanto, não devemos deixar de o fazer, especialmente todos nós temos alguém que por alguma razão está mais isolado, ou vive sozinho, ou outra coisa qualquer, e portanto também cabe-nos a nós, enquanto seres humanos, e ter aqui um papel um bocadinho mais ativo neste contacto. Portanto, tente procurar na sua lista telefónica alguém com quem já não fala há muito tempo, ou alguém que está mais sozinho, e por que não restabelecer esse contacto com essa pessoa novamente. Eu tenho a certeza que alguém vai gostar de ouvir o seu olá do outro lado da linha, portanto, por que não apostar nisso, neste momento que temos todos mais tempo. Pedir ajuda significa pessoas que estão mais sozinhas, mais debilitadas, que são grupos de risco ou consideradas de risco, podemos pedir ajuda. Portanto, o que é que eu preciso neste momento para me sentir mais confortável, mais segura, melhor com tudo o que está a acontecer? Se calhar preciso, para me sentir confortável, de X. Porque não pedir a alguém para fazer isso? Um vizinho, um familiar, um amigo, alguém mais próximo, não ter medo de pedir. E eu sei que nós, e também tem muito a ver com uma cultura muito portuguesa, e grande parte de nós tem dificuldade em pedir coisas e tem medo de pedir, mas nesta altura eu acho que estamos todos muito solidários uns com os outros e, portanto, se precisar de alguma coisa para sentir melhor ou mais seguro, peça ajuda. Uma alimentação equilibrada, há pouco, como eu dizia, as pessoas estão mais em casa e têm a tendência para ir petiscando aqui e ali, tentar não o fazer. Obviamente que, por aquilo que falei no início, esta questão do medo e da angústia e da preocupação, alguma ansiedade faz com que nós tentemos compensar esses sentimentos menos positivos, esse vazio, a falta de rotinas, a falta de contacto social com a vida. Isso não é um comportamento saudável, nem nos faz bem, obviamente. Portanto, vamos tentar ter uma alimentação mais equilibrada possível, comer às horas, acostumamos comer e, obviamente, tentar optar sempre
por refeições mais saudáveis, tanto quanto possível. Portanto, se for uma pessoa que tendencialmente tem alguma compulsão por doces, ou que facilmente recorre a eles, e isso não lhe faz bem, tente, obviamente, cingir a quantidade de doces que tem em casa, porque é certo que vai ajudar. Depois, obviamente, limitar a exposição de notícias. Isto é super importante porque realmente não se fala noutra coisa senão isto. Há muita informação que é verdade, mas também há muita informação que não é. Então, tente limitar a sua exposição a notícias, tente consultar 1 a 2 vezes por dia. Nós temos aqui em baixo, se repararem no PowerPoint, 2 sites, um da Direção-Geral de Saúde e o outro que é um site especialmente criado para esta pandemia. Portanto, consulte fontes oficiais credíveis, porque muitas vezes as notícias têm o poder de aumentar ou de nos dar uma noção de risco maior do que na verdade existe. Não quer dizer que ele não existe atualmente, quer dizer que está controlado e nós podemos recorrer a sites oficiais. Portanto, consultar estas fontes credíveis é importante. Por outro lado, para quem está em processo de terapia, continuar a terapia. Muitas vezes, e nós aqui na WeCareOn também recebemos pedidos de algumas pessoas que nos perguntam se devem ou não continuar, porque estão em casa, porque muitas vezes sentem que se calhar não têm o seu espaço na casa porque vivem com outros familiares para fazer a terapia. Pois bem, agora mais do que nunca não abandonar o processo de terapia, porque muitas vezes existem retrocessos no próprio processo terapêutico. Portanto, não deixar a terapia e, se por acaso estava a ponderar procurar terapia, já se sentia ansioso com o seu dia normal. Então, este também é um momento certo para o fazer. Portanto, invista sempre em si, especialmente na sua saúde mental. Exercícios de relaxamento, não me vou alongar muito neste tópico, até porque a Inês falará sobre o exercício a seguir, mas, obviamente, tentar controlar. Nós temos várias formas de o fazer, seja por pontos reflexológicos no nosso corpo, e depois, se alguém quiser, eu posso falar um bocadinho mais sobre isso, seja com exercícios de respiração. Para quem está em regime de teletrabalho ou quem convive com crianças e, portanto, temos a telescola, é importante definir a zona de trabalho e a zona de lazer. O que isto quer dizer? Há pessoas que trabalham muito bem em casa e que têm uma facilidade muito grande em mudar o chip entre trabalho, lazer, etc. Há outras que não. Então, para essas pessoas em que não é fácil, ou seja, que estão a trabalhar e que se lembram que têm uma máquina de roupa para estender, que têm outra coisa para fazer e vão intercalando tarefas da nossa vida pessoal com as do trabalho, é importante definir zonas. Se eu tiver essa possibilidade, eu em casa posso definir um canto onde eu me dedico só ao trabalho. Portanto, sempre que quiser enviar um e-mail, fazer um telefonema ou trabalhar em qualquer coisa que eu preciso, eu dirijo-me para esse espaço e aquele é o meu cantinho de trabalho e onde eu faço aquilo. Com crianças, isto também é importante, dividir o espaço entre o espaço onde ela está em telescola, portanto, a fazer aqueles trabalhos de casa que neste momento são pedidos pelos professores, e depois o espaço onde ela estará a brincar com as coisas dela e na sua vidinha normal. Portanto, tanto quanto melhor. Obviamente que também explicar-lhes que o facto de estar em casa não é estar de férias e, portanto, este é um desafio que também os pais atualmente têm tentado ultrapassar, que é explicar às crianças que precisam de trabalhar, o que é difícil, tendo em conta muitas vezes a idade das próprias crianças. A organização familiar passa um bocadinho por isto, portanto, explicar que há momentos para tudo, fazer um horário. Para quem já o faz normalmente, ótimo. Para quem não o faz, aqui tem uma boa oportunidade para começar a construir. Utilizem materiais que tenham em casa, sejam dinâmicos, criativos e, portanto, fazer um mapa familiar com as minhas responsabilidades de trabalho, a escola, momentos de lazer, horas de refeição, horas de banho, horas de dormir, de deitar, de levantar, enfim, tudo aquilo que, atividade física, tudo aquilo que se lembrarem, ponham num calendário, construam o vosso calendário familiar. Eu já vi ideias de famílias muito interessantes, nomeadamente placas que se criam a dizer estamos em aulas de silêncio e que as crianças põem na porta do quarto. Portanto, sejam criativos, reorganizem a vossa casa e também, obviamente, apostem no vosso equilíbrio. Para isso é fundamental que todos nós tenhamos tempo individual. Eu sei que pode parecer impossível, porque é uma casa, porque está cheio de gente, porque cada um tem as suas rotinas, os seus horários, mas é importante que aconteça. Seja no seu quarto, seja na varanda, se tiver,
seja nas escadas do prédio, se for preciso, seja na casa de banho. 5, 10 minutos para nós, individualmente, é tirar para conversar com alguém que nós gostemos, para não fazer nada, para ficar em silêncio, para o que for. Portanto, aposto sempre em tempo individual para si, para também, obviamente, os seus níveis de energia. Bom, e falando aqui um bocadinho dos exercícios de relaxamento, porque é que isto é tão importante? Essencialmente agora que nós estamos tão tensos e que o nosso corpo, nós sentimos aqui esta carga negativa de alguma maneira, isso significa que o nosso corpo está constantemente a enviar sinais aqui para cima, não é? E, portanto, nós depois começamos a pensar sobre isso, de que há um perigo iminente, de que há qualquer coisa que não está bem. Então, o facto de nós fazermos qualquer exercício, eu vou-vos dar aqui este exemplo, mas existem muitos outros e depois podemos partilhar também com vocês outras ideias, mas o facto de eu fazer um exercício mais corporal, vou provocar precisamente o contrário, ou seja, o cérebro vai enviar sinais a dizer, bom, se calhar já posso relaxar um bocadinho mais, não é? Portanto, é o movimento ao contrário. E porquê é que vos trouxemos aqui este exercício da respiração abdominal? Eu costumo chamar este exercício de quase um comprimido milagroso, sobretudo porque tem a ver com a respiração, e a respiração é assim a base de tudo. Nós às vezes esquecemos, mas é verdade. E provavelmente já terão reparado, às vezes é mais inconsciente, mas quando não estamos muito ansiosos, o que acontece é que hiperventilamos. Ou seja, mal colocamos o ar cá para fora, estamos a pôr mais ar cá para dentro. Isso significa que não estamos a fazer troca de dióxido de carbono, oxigênio, como deve ser. Há um desnivelamento de oxigênio no nosso cérebro e daí às vezes as sensações de tontura, de confusão mental, têm muito a ver com isto. Fazendo esta respiração, nós vamos conseguir nivelar. Portanto, só vamos inspirar quando deitarmos o ar todo cá para fora. E, portanto, eu vou aqui explicar-vos um bocadinho como é que funciona este exercício. Vou fazer com vocês, neste caso vocês vão me ver a fazer e depois poderão praticá-lo. Então, há uma primeira regra essencial que é por onde inspiramos. É sempre pelo nariz, para filtrar as impurezas do ar, e expiramos pela boca. Quando expiramos, é sempre o dobro do tempo do que inspiramos. E, para além disso, respiramos pela barriga. Porquê? Porque quando estamos muito ansiosos, aqui esta parte do peito está muito tensa, não é? Muito apertada, e daí também a dificuldade respiratória. Então vamos aliviar a tensão e vamos focar tudo na barriga. Para treinarmos, podemos colocar a mão na barriga, depois não é necessário quando já tivermos mais prática, e a ideia é inspirarmos enchendo a barriga, quase como se estivéssemos a fazer barriga de grávida, mas sem fazer muita força, para não nos magoarmos. E, portanto, quando inspiramos, vamos encher a barriga de ar, ok? Eu normalmente imagino um balão, e um balão rosa, vocês podem imaginar um balão de outra cor, ou alguma outra metáfora que vos faça sentido, e vou inspirar pelo nariz, enchendo esse balão, e a expirar pela boca, esvaziando esse balão. Okay? Eu vou fazer aqui um bocadinho, só para vocês entenderem. Portanto, inspiro, só mais um pormenor, inspiro, por exemplo, a 2 segundos, expiro a 4. Eu vou sempre a expirar o dobro do tempo para libertar completamente o ar e só então fazê-lo entrar novamente. Então, inspiro, expiro o dobro. Inspiro, expiro o dobro. Não preciso de abrir muito a boca, nós às vezes estamos muito ansiosos e depois já não temos mais ar para deitar cá para fora. Basta abrir um bocadinho e o ar sai naturalmente, ok? Claro que, como qualquer estratégia, quanto mais treinarmos, mais fácil depois é aplicar esta ferramenta, sobretudo no momento SOS, não é? Quando estamos mais aflitos, podermos treinar esta respiração, e eu diria que ao fim de 2, 3 minutos já sentimos uma diferença,
E nestes dias, e eu acho que isto vale depois para sempre, mesmo depois destes dias mais difíceis, podemos até ter aqui uma rotina de fazer esta respiração uma vez de manhã, outra vez à noite, e acho que pode ser o suficiente. Bom, também nos têm falado aqui muito em consulta e tudo mais desta ideia dos conflitos. Inês, desculpa lá interromper-te. Sim? Temos algumas pessoas, ou pelo menos a Ana, que estava a dizer que não estava a conseguir ver a forma como tu estavas a fazer a respiração, porque como só te está a ver a tua cara, não se conseguia perceber um bocadinho a questão de como é que tu querias posicionar a barriga. Portanto, não sei se consegues mexer de alguma forma que fique mais claro para as pessoas perceberem isso. Se calhar para algumas pessoas pode ter ficado claro, pelo menos para a Ana não ficou. Pode ser? Como é que é a parte da barriga, é isso? Ou posso voltar a repetir? Eu vou voltar a repetir, entretanto, porque eu não consigo ver o chat, portanto é mais fácil. Então a ideia é, a mão não tem nada que saber, é só mesmo posicionar a mão na barriga. Pronto. Só mesmo para sentirmos a barriga a dilatar e a diminuir. Ok? E a ideia é, eu vou inspirar, por exemplo, a 2 segundos, mas pode ser a 4, desde que depois, quando a expire, seja o dobro do tempo. Portanto, inspiro com a mão na barriga, pelo nariz, a 2 tempos. Sustenho um bocadinho a respiração e agora expiro a 4, esvaziando a barriga. Ok? Espero que tenha ficado mais claro, mas depois, mais à frente, eu posso voltar a explicar, se for necessário. Ok? Posso avançar, Paula? Podes, perfeito. Ok, boa. Então, vamos lá. Estava aqui a falar dos conflitos. Isto é um tema recorrente, sobretudo agora que estamos aqui confinados a 4 paredes e sendo muitos, sendo poucos, o que interessa é que estamos sempre no mesmo sítio a toda a hora e não é fácil não descarregarmos uns nos outros. Então, nós trouxemos aqui umas estratégias base que servem para esta época agora, como para qualquer resolução de conflito que tenhamos. E a ideia é, eu costumo dizer que em momento de grande emoção não se toma boa decisão. Portanto, se eu estou muito triste, se eu estou muito zangada, se eu estou muito frustrada, eu tentar expressar alguma coisa à outra pessoa não vai resultar. Só vai resultar em discussão porque eu vou falar com emoção. E não com razão. E, portanto, só vai gerar ainda mais conflito. Então, o ser assertivo é isto. O ser assertivo é pedir um tempo para respirar, pedir um tempo para acalmar. Dizer qualquer coisa como, olha, eu vou agora ali para o quarto, tu para a cozinha, enfim, dentro daquilo que seja possível, e ter um tempo em que eu vou acalmar a minha emoção o suficiente para conseguir expressar-me, enfim, um bocadinho mais regulada, sem ser só sob o efeito da emoção. Então, nesse tempo que eu tenho sozinha, posso, por exemplo, usar este exercício da respiração que eu vos dei há pouco, juntar a isso ou alternadamente, por exemplo, o contar para trás. Com contar para trás digo, sei lá, 1999, 998, isto parece um bocadinho esquisito, mas a verdade é que o raciocínio numérico e a contagem, a utilização de números, ajuda muito a acalmarmos uma área cerebral que se chama amígdala, que é esta que está sempre aqui muito reativa quando a emoção está forte, e portanto ela vai cansar-se com isso e a nossa emoção vai baixar. E portanto, digamos que estamos um bocadinho mais calmos. E estando um bocadinho mais calmos, conseguimos ganhar distância. O que é ganhar distância? Ganhar distância é eu perceber realmente o que é que eu estou a sentir. Pode ser, eu estou zangada. O que é que eu estou a sentir? Estou zangada. E depois perguntar-me o que é que eu preciso por estar zangada. Porque por detrás de qualquer emoção há sempre uma necessidade. E quanto mais nós satisfizermos as necessidades,
mais facilmente regulamos as nossas emoções. Nem sempre é fácil, pode haver momentos que eu estou a tentar fazer isto e não sei o que é que estou a sentir, qual é a necessidade que tenho, mas enfim, pelo menos só o facto de parar não vai aumentar a atividade da emoção, ok? Portanto, é quase esta técnica do stop, e só isso já baixa a reatividade e eu tenho mais clareza para pensar o que quer que seja. Portanto, aí nesse ganhar distância, percebo o que é que eu sinto, percebo o que é que eu preciso. Por exemplo, estou zangada, o que é que eu preciso? Preciso de pôr limites, preciso de um pedido de desculpas, preciso de me defender de alguma maneira, e a partir daí estou então pronta para falar com a outra pessoa, se ela também estiver, não é? Entretanto, alinhando-nos aqui. E quando eu falo com outra pessoa, um princípio fundamental, resolução de conflito não é guerra de poder. Portanto, não vamos aqui ver quem é que vai ganhar no prémio de mais ou melhores argumentos. Não vai resultar porque vamos entrar naquilo que se chama de escalada na comunicação. Eu tenho um argumento, outra pessoa tem outro, outra pessoa tem outro, mas eu tenho mais outro, mas este é melhor, mas depois eu fiz aquilo e não vai resultar. Portanto, o princípio é, eu quero gerir este conflito, quero chegar a um acordo, eu quero solucionar, eu quero encontrar uma solução. Portanto, o ser assertivo é isso, é a partir do princípio que queremos ambos chegar a um acordo e que estamos ao mesmo nível. Eu tenho direito a pensar e a sentir o que quer que seja, a outra pessoa tem direito a pensar e a sentir o que quer que seja. Mesmo que às vezes seja muito difícil nós compreendermos porque é que aquela pessoa está a pensar assim ou a sentir assim. Mas, enfim, é válido, sempre. E, portanto, partindo desse princípio e partindo depois daquilo que eu sinto e daquilo que é a minha necessidade, eu vou tentar expressar. De que forma? Vou dar aqui um exemplo. Qualquer coisa como, olha, eu compreendo que tu até possas, imagino que tu até possas estar muito estressada agora com tudo isto que está a acontecer e descarregaste em cima de mim, mas ainda assim eu fiquei aqui um bocadinho melindrada e não gostava que isto voltasse a acontecer, porque isto depois traz outras coisas para trás, por exemplo. O que é que tu achas que nós podemos fazer? Que estratégias é que podemos encontrar para que isto não volte a acontecer? E é um bocadinho por aqui. Claro que isto assim falado parece fácil, na realidade é muito mais difícil, mas ninguém nasce 100% assertivo e, portanto, é uma competência que se treina. E quanto mais se treinar, mais fácil é chegarmos aqui a algum lado. E só deixar este reparo também. Se nós vemos que a outra pessoa continua num tom elevado, ou seja, eu já estou calma, eu vou tentar falar e a outra pessoa, mas tu, então o que eu faço é algo que se chama de disco riscado. Eu vou dizer exatamente a mesma coisa, com o mesmo tom, as vezes que forem precisas, até a outra pessoa entender. Portanto, é muito por aqui e usando também sempre a linguagem do eu. Portanto, eu não vou falar, tu fizeste isto, tu és aquilo, tu aquilo, eu vou assumir a responsabilidade daquilo que eu estou a dizer. Portanto, eu senti aquilo, eu acho que, e logo isto faz diferença na comunicação, não é? Porque não estou aqui ao ataque. Pronto, e é mais ou menos, são mais ou menos estes passos aqui para gerir aqui um bocadinho melhor os conflitos. E espero que, de alguma maneira, estes slides já tenham respondido aqui a algumas questões, dúvidas que vocês tenham, mas vamos agora olhar aqui um bocadinho para o chat e perceber o que é que vocês têm para nos perguntar. Ok? Vamos aqui abrir o chat. Estou só a atualizar-me, porque eu não estava a olhar para o chat. Por enquanto ainda não temos nenhuma pergunta, certo? Segundo o que eu... Temos, espera aí. Eu digo. A Joana pergunta, mais do que a vivência diária desta situação para mim, a preocupação é o regresso à rotina antes deste evento. Ok. Portanto, como é que eu volto à rotina depois de todo este contexto tão diferente?
é isso, não é? Bom, nós felizmente somos seres que mais tarde ou mais cedo nos adaptamos às situações, não é? Portanto, tal como agora, a pouco e pouco, com o nosso ritmo, com o nosso tempo, nos estamos a adaptar a isto, também quando sairmos desta situação, também nos vamos adaptar à nova rotina, que na verdade era a antiga. Mas não interessa também, eu acho que sobretudo é um bocadinho o respeito por aquilo que nós estamos a sentir, e não interessa pormos objetivos demasiado elevados. Se voltar à rotina significa que consegui pegar no meu carro, fui para o local de trabalho, cheguei a casa, está fantástico. Eu não preciso de, no primeiro dia, conseguir ir ao ginásio, fazer as compras, ir falar com o vizinho, fazer tudo aquilo que eu fazia. Porque nós precisamos de tempo, tanto para uma situação como para outra. Portanto, eu diria que, acima de tudo, é confiar que nós nos conseguimos adaptar e levar este tempo a ir fazendo as coisas a passo e passo até entrar novamente na rotina. A Joana perguntava também, não sei se depois reformulou, mas como antecipar o regresso à rotina habitual. Bom, e ficar germofóbica, a questão do receio de estar próxima das pessoas, de estar em espaços com multidões. Bom, para já, antecipar cenários é muitas vezes aquilo que nós não devemos fazer, ou seja, é um motivo que já estamos, ou é um dos indicadores de que já estamos em ansiedade, ou seja, se por um lado há quem diga que a depressão é a doença de viver sempre no passado, a ansiedade é o estarmos sempre no futuro. Claro que, para quem é mais ansioso, é muito difícil nós não anteciparmos cenários e temos tendência a querer fazê-lo. Mas, na verdade, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Por um lado, há coisas que nós sabemos, nomeadamente aquilo que eu dizia há pouco, que é nós somos pessoas sociáveis, nós precisamos do contacto com outros, nós precisamos do toque, do olá, do estar fisicamente no mesmo espaço. Ainda que não haja toque físico, mas precisamos disso. E, portanto, claro que agora estamos todos muito receosos com tudo isto. Falamos muito na questão da limpeza, dos germes e etc. Mas, na realidade, se nós pensarmos bem, se formos um bocadinho mais, se tentarmos parar para pensar e racionalizar sobre isto é um cuidado que todos nós devemos ter sempre. Não é? Portanto, é um bocadinho aquele cuidado e aquilo que nós já estamos habituados a fazer, que é, olha, hoje não te vou cumprimentar porque estou um bocadinho constipada. É igual. Portanto, eu acredito que, claro que depois disto passar, vai haver ainda, portanto, a nossa própria consciência e a nossa experiência em relação a isto que nos vai dizer cuidado e não te aproximes e será que, mas depois com o tempo e à medida que as coisas vão normalizando, todos nós vamos entrar na tal rotina habitual a que estamos habituados e essa necessidade de socializar com o outro, por si só, vai desvanecer estes receios e estes medos. Obviamente que em cada desafio nós temos uma oportunidade de crescimento e isto quer dizer que todos nós podemos aprender muitas coisas com isto que nos está a acontecer, podemos retirar aqui o melhor, enfim, desta experiência não muito positiva, mas que de alguma forma tem muito para ensinar. Portanto, claro que sim, talvez fiquemos mais atentos a alguns pormenores e algumas questões, mas, por outro lado, nós somos seres sociáveis e, portanto, com o tempo, estes receios, estas preocupações vão ficando mais diluídos no tempo, à medida que aquele nosso botãozinho do tem cuidado, se vai desvanecendo, porque deixa de haver evidências de que as coisas não estão bem. Portanto, à medida que nós vamos experienciando que as coisas estão a normalizar, vamos vendo essa normalidade, automaticamente essas preocupações vão baixando e voltamos, obviamente, ao normal. Aqui da Tânia, certo? É a seguinte: qual a melhor maneira de transmitir segurança às crianças? Ok, isto também é uma preocupação muito grande dos pais, dos avós, enfim, dos cuidadores, que se percebe perfeitamente. Eu acho que a melhor maneira de se transmitir segurança às crianças é sermos sinceros, mas adequando um bocadinho à linguagem da criança. Ou seja, isto é uma novidade para todos nós e as crianças podem saber disto, não é? Isto é uma novidade, estamos todos aqui a aprender e a explorar sobre isto,
Mas por agora, o que nós sabemos é que o melhor para nós, para as nossas famílias e para a sociedade é ficarmos por casa, porque este é um bichinho, um vírus, depois dependendo da idade, que se pega muito facilmente e, portanto, para evitar o contágio, de facto, o melhor é mesmo nós ficarmos em casa. E até de alguma maneira, porque eu acho que é verdade, também lhes dizermos quase como são uma espécie de heróis. Ou seja, já viste o que é que tu estás a fazer por ti, pela tua família, pelos outros, estás a fazer uma coisa muito boa, tu, tal e qual como todos os teus amigos. Portanto, eu acho que passa muito por aqui, não esconder, não é? E não dizer que se sabe determinada coisa quando não se sabe. Acima de tudo é ser sincero e passando segurança também com isso. Sim, e talvez respondendo diretamente àquilo que eles nos perguntam. Nós adultos temos muita tendência em dar mais informação do que aquilo que eles nos perguntam, não é? Eles fazem uma pergunta específica e nós tentamos explicar mais de coisas com a certeza de que a criança percebeu. A ideia é responder especificamente àquela pergunta, no limite, no final, devolver a pergunta que é: percebeste? Tens mais alguma dúvida? Como é que te sentes em relação a isso? Isso é importante. Mais importante do que muitas vezes explicar é ouvir. E eu acho que esse é o grande truque da comunicação. Paula, não, ainda não é Paula, está aqui. Anaís e Lin, parece-me, como aconselham. Sim, a Anaís, não é? Como aconselham que digamos às pessoas mais velhas, vizinhos, tios, o que é esta situação e a gravidade. Eles não entendem de todo, certo? Eu acho que este é um tema muito sensível, porque era aquilo que eu dizia há pouco, que é a questão da zanga, que é as pessoas ficam realmente zangadas por perceberem que há pessoas que não estão a cumprir aquilo que são as restrições impostas neste momento. Eu percebo, mas por outro lado eu gosto de fazer o exercício inverso, que é pôr um bocadinho no papel daquela pessoa. Vamos ver, nós estamos a falar de uma população envelhecida, uma população de risco, que tem o hábito de ir para o jardim jogar às cartas. Reparem que aquela pessoa não tem muito mais do que isto e há anos que se habituou a ter esta rotina. É difícil mudar rotinas. As pessoas com mais idade são mais resistentes à mudança e, portanto, muitas vezes elas não compreendem, mas também porque viveram tempos e alturas, enfim, de guerra, não é? Situações dramáticas e, portanto, acham que também, e há aqui um sentimento de desesperança, ou seja, que eu já vivi tanto, também não estou aqui a fazer nada. Isto acontece muito. Por outro lado, também nós não nos podemos esquecer que esta população envelhecida, que sai, que tenta, que não percebe, que tenta cumprir e continuar a sua vida normal, muitas destas pessoas têm patologia mental associada, ou seja, podemos estar a falar de pessoas que estão a passar por alguma demência e, portanto, é difícil compreender. E eu acho que é importante, todos nós, enquanto sociedade, se por acaso tivermos que sair, ou enfim, não é, nas coisas normais, e virmos que alguém de maior risco que está na rua, por muito que isso nos faça sentir, se calhar, mais zangados porque nós não percebemos tão bem, vamos tentar fazer aquele exercício de nos pôr naquele lugar e perceber o que é que pode levar aquela pessoa a estar ali. E ela pode estar completamente sozinha, ela pode não ter a quem pedir ajuda, ela pode fazer aquilo porque é rotina e porque está no ADN dela há X anos e sempre foi assim. Efetivamente, ela pode ter alguma demência associada e pode realmente não perceber muito bem o que é que isto representa e o que é que está a acontecer e pode desvalorizar completamente a situação. No fundo é um bocadinho isto. Portanto, o meu conselho é, se virem alguém, enfim, nesta situação, tentem falar com o coração, tal como gostariam que naquela idade alguém falasse convosco e tentando ser o mais assertivo possível, perguntar se precisam de ajuda e tentar, sim, acompanhar a pessoa até casa se for oferecerem para isso. Enfim, tentarmos de alguma forma estar um bocadinho de coração aberto e perceber que nem todos pensamos da mesma forma e que efetivamente há pessoas para quem é mais difícil compreender o que está a acontecer. Temos aqui a da Paula, certo? É a seguinte. Teletrabalho, quais as melhores dicas de organização? Excelente pergunta também. Há imensas pessoas a perguntar sobre isto. De facto, é uma transformação. Eu diria que,
e esta é a primeira premissa, que é, nós estamos numa situação emocionalmente muito intensa. Se nós, como seres humanos, já falhamos, eu acho que aqui vamos falhar muito mais, ou seja, acho que de alguma forma é também sermos mais compreensivos e mais compassivos, se enfim, se calhar não estivermos 8 horas super produtivos e super concentrados. Se já lá fora é difícil, quanto mais dentro de casa. Portanto, eu acho que aqui alguma flexibilidade já ajuda na concentração também, porque quanto mais tranquilo eu estou, mais facilmente me concentro e mais facilmente sou produtiva, não é? Portanto, quando estou muito tensa, as ideias também não fluem. Mas dicas mais práticas, dentro dos limites da própria casa, porque há pessoas que também têm relatado isso, que a casa é muito pequena, enfim, mas, portanto, dentro dos limites, acho que é essencial dividir-se o espaço de trabalho, do espaço de lazer, do espaço da refeição, do espaço de dormir, e aqui se calhar nem sempre é possível, mas enfim, tentar fazer aqui uma divisão, eliminar distratores. Quando eu digo distratores, telefone com som, em que estão sempre a surgir notificações, ou então se quiserem ter o telefone com som porque estão preocupados com alguém que até está doente, que está em quarentena, que pode, lá está uma pessoa mais idosa que pode precisar da vossa ajuda, ter com som, mas desligar as notificações, WhatsApp, etc. Porque, sim, precisamos estar ligados, mas às vezes isto fica aqui assim uma espécie de boom de informação e depois é difícil também concentrarmos porque vemos a notificação, depois, olha, isto é interessante, vou partilhar com não sei quem e passa-se o tempo. Depois, outra coisa importante é fazer intervalos normalmente, como fazemos também no trabalho, seja ir à janela apanhar um bocadinho de ar, seja ir beber água, super importante estarmos hidratados, porque cérebro desidratado não funciona também, para além de dar mais fome, para aqueles que estão com mais apetite agora. Enfim, eu diria que era muito por aqui. E no início do dia, há quem também ajude a fazer uma lista de objetivos, ou seja, para hoje o que é que eu tenho para fazer. Flexibilizando, se eu chegar ao final do dia e dos 10 objetivos fizer 5, fantástico. Se fizer 1, fantástico, fiz 1, não é? Portanto, mas acima de tudo é ter isso delineado e depois ir fazendo ao longo do dia e nos próximos dias e tudo mais. Sim, diria que tem muito, que passaria muito por aqui. Acrescentaria só, Inês, se me permites, porque também para nós as pessoas são extremamente criativas e posso dar um exemplo de uma paciente minha que dizia que trabalhava em equipa e uma das maiores dificuldades não era a altura em que tinha tarefas para fazer, mas era aqueles pequenos momentos de pausa para um café, para, enfim, aquela gargalhada para o lado que às vezes fazia falta. E nós podemos sempre ligar alguém nessa altura. Eu sei que ela arranjou como método fazer uma videochamada na hora do café, portanto, então punha lá o telemóvel, e estavam todos a videochamada e bebiam um café, porque era uma das coisas que lhe fazia mais sentido. Eu acho que no fundo é um bocadinho perceber o que é que está a ser mais difícil nesta altura de teletrabalho e tentar perceber o que é que nós podemos então fazer para melhorar essa parte, não é? E já agora posso só acrescentar mais uma coisinha, claro. Estava aqui a pensar também que é muito difícil estarmos em casa e sobretudo para quem está em teletrabalho mas não tem assim tanto trabalho, pronto, não sei se é aqui o caso da Paula, mas depois os casos variam, é muito difícil depois não cedermos a tentações como jogar, comer, enfim, estar no WhatsApp a falar e tudo mais. E o que acontece quando nós estamos constantemente sujeitos a estímulos de o que nós chamamos de prazer imediato, é? Portanto, temos logo ali uma recompensa porque alguém me respondeu, porque comi este chocolate fantástico, porque joguei e ganhei. Depois é mais difícil termos momentos de concentração, porque os nossos receptores da dopamina, que é a substância, né, que produzimos de prazer, vão ficar viciados. E, portanto, vai ser muito mais apetecível estar a ir jogar mais qualquer coisa, ou o que quer que seja, do que a ir concentrar e teletrabalhar neste caso. Portanto, acho que também é importante mesmo, dentro das dificuldades, mas dividir este tempo do lazer e dessas recompensas mais imediatas e depois deste tempo
tempo aqui mais de concentração. Perfeito. Há alguma dica para quem tenha ansiedade e depressão? Pois, ultimamente tenho vivido ataques de pânico todos os dias. É uma situação muito recorrente. Efetivamente, tenho alguns pacientes que sofrem de ansiedade que regrediram e descompensaram um bocadinho nesta parte e, portanto, têm surgido alguns ataques de pânico. Coisas muito práticas que se podem efetivamente fazer. E, portanto, se não tiver aí nenhum papelinho e uma caneta ao pé de si, sugiro que vá buscar assim em 2 segundos. Beber água é super importante para pessoas com ansiedade. 2, se tem alguma medicação associada, continuar a fazer e não deixar de o fazer. Se tiver a oportunidade de, muitas vezes, há a questão das pessoas não terem a medicação, portanto, peça alguém que vá buscar, fale com o seu médico de família através do número de telefone ou de e-mail, eles respondem aos e-mails, estão a responder, está bem? Portanto, isso também é importante. Depois, exercício de respiração, tal como a Inês falou há pouco, se ajudar. Há pessoas, como nós diríamos, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, nós não somos todos iguais e aquilo que muitas vezes serve a uns, não serve a outros. A respiração é importante, ajuda a relaxar, mas há pessoas para quem isto é um fator de ansiedade acrescido porque tentam controlar muito a respiração e ainda para mais porque estamos a falar, deste vírus que provoca alguns problemas respiratórios. Isto muitas vezes a própria pessoa começa a imaginar que tem ou que pode estar infectada e ela própria desregula a própria respiração. E isto às vezes é um motivo de ansiedade acrescido. Portanto, se ajudar, ótimo. Se sentir que estressa ainda mais, esqueça essa parte. Está bem? Beber água. Exercício físico, volto a dizer, é super importante. Não precisa de ser um exercício de 30 minutos ou 1 hora ali para suar. Não é esse o propósito. O propósito é fazer uma atividade física que goste. Pode ser dançar, pode ser um exercício mais de cardio, se for o caso, pode ser outra coisa qualquer. Procure tutoriais no YouTube, nós temos hoje em dia esta facilidade, procure tutoriais no YouTube, coisas que nunca fez e gostava de fazer, zumba, pilates, yoga. Há muita coisa gira que se pode fazer hoje em dia, há muitas pessoas a lançarem desafios online, portanto procure por isso, faça uma pesquisa, tente procurar essa parte, mas invista nessa parte do exercício. Último dica de ouro e é importante. Nós temos 3 pontos que são reflexológicos no nosso corpo. São as extremidades. Cara, mãos e pés. Normalmente esta zona aqui da almofada, esta zona aqui da almofadinha, está associada esta parte aqui da cervical, que normalmente, quando eu tenho ansiedade, a ansiedade manifesta-se, regra geral, em 3 sítios. Dor de cabeça, palpitações, portanto, aquela sensação de taquicardia, ok? Ou barriga, portanto, tenho o estômago a andar às voltas. O que é que eu faço? Se a maior parte das pessoas revela ansiedade aqui nesta zona, então, o que é que eu posso fazer? Eu pego uma bola de ténis, que tenho em casa, outra bola qualquer, pezinho no chão, bola no chão, está bem? Portanto, chão, bolinha de ténis aqui, pezinho descalço, sem meia, sem nada, e nesta zona da almofadinha eu posso fazer movimentos circulares com a bola encostada no chão. O que é que vai fazer? Vai ajudar a descomprimir esta zona aqui toda, está bem? Eu posso fazer isto 5 minutos em cada pé. Todos os dias, estou a jantar, estou a ver televisão, estou a fazer outra coisa qualquer, bola no chão, um pezinho, outro pezinho, e vai perceber que isto vai claramente ajudar, está bem? São algumas coisas que nós podemos fazer para. Outra coisa que pode ajudar é escrever sobre aquilo que estamos a sentir. Portanto, é aquilo que nós chamamos de brain dump, que é despejar. Tem que haver um despejo. Porquê? Porque quem é ansioso tem tendência a visualizar cenários, certo? O que é que acontece? Quando eu escrevo à mão, e não é ao computador, é à mão, eu vou ajustar o meu pensamento, porque nós não conseguimos escrever à mesma forma como pensamos, à mesma velocidade. Portanto, eu posso escrever sobre o que estou a sentir, ou seja, raiva, medo, não aguento mais isto, estou farta, estou cansada. Escrevo sem ordem, sem ficar bonitinho, ponho uma folha, escrevo, a seguir rasgo e deito fora. É uma forma de tentar aliviar alguma tensão. Portanto, isto são algumas das coisas que eu espero que possam ajudar nesta fase. Sentir, obviamente, que precisa de mais coisas, que precisa de falar ou que estas estratégias não estão de alguma forma a resultar, pondere procurar, obviamente, em terapia. Nós na WeCareOn estamos aqui para ajudar se assim for o caso.
Entretanto, temos aqui Carolina Sampaio. Olá, estou em quarentena isolada há uma semana, sou uma pessoa ansiosa e a ansiedade já se está a notar, incluindo pensamentos hipocondríacos. Tem alguma para este problema? Acho que a Raquel, com a pergunta anterior, já respondeu aqui a algumas coisas, mas se calhar vou focar mais na parte dos pensamentos. Ou seja, porque é realmente também a pergunta. O que nós percebemos, que é um bocadinho como o ciclo do pânico funciona, é que eu vou ter um sintoma qualquer e, neste caso, parecido com o do vírus, por exemplo, seja, estou com dificuldade a respirar ou estou com dor de cabeça, também características da ansiedade, e eu vou pensar, lá estão os pensamentos hipocondríacos, que eu já estou com o vírus e vai-me acontecer alguma coisa. E quando eu penso isto, eu vou ter ainda mais sintomas. Portanto, já não estou só com as dores de cabeça ou só com o que quer que seja, vou estar muito mais. Começo a tremer, enfim, isto depois depende de cada pessoa. E temos um ciclo do pânico, não é? Catastrofizamos. E, portanto, a ideia não é tanto controlar, porque são pensamentos automáticos. E estes pensamentos hipocondríacos, ainda assim, são automáticos, não é? Portanto, não controlar propriamente o pensamento que vem, mas a cadeia que vem a seguir, ou seja, interromper. E o que é que nós dizemos com interromper? É fazer coisas, e aqui eu diria muito técnicas de distração, ou seja, mudar o foco completo, para que não alimente a cadeia e comece, na verdade, a construir toda uma história que estou doente, que vou precisar de ir para o hospital, etc, etc, que estou a viver uma ansiedade que não corresponde àquilo que está a acontecer. Dicas para quebrar esta corrente, não é? Estratégias de distração. Como eu dizia há pouco no exercício da respiração, exercício da respiração, já não sei, ou pronto, noutro momento, mas esta ideia do raciocínio numérico, da contagem, ajuda muito. Ou seja, vem este pensamento e automaticamente, quase como se eu fosse um caça-pensamentos, este pensamento vem, eu viro-me para a janela, para dentro de casa, um sítio qualquer e começo, por exemplo, a contar quantas coisas verdes estão à minha volta, quantas coisas azuis, ou está aquele quadro, quantas pessoas estão, quantas bolas estão, quantas formas estão. Isto é uma forma de tirar a atenção, tirar o foco desses pensamentos. Depois, outra coisa que pode ser também aqui nesta ideia de escrever, como dizia a Raquel, é pegar numa folha em branco, pôr assim uma linha vertical e de um lado pôr pensamentos e do outro lado factos, ok? Porque pensamentos não são factos. Então, pensamentos, vamos escrever, não é preciso estar uma escrita nada de especial, vou só escrever, estou com isto, vou ficar assim, E depois do outro lado vou escrever os factos. Os factos serão, estou ansiosa, estou preocupada, ok? E logo isto, o facto de passarmos daqui para o papel, escrito, como a Raquel diz, faz-nos ganhar distância automaticamente. Quebramos a cadeia, porque quando nós estamos só nestes pensamentos e não falamos com alguém, ou não escrevemos, por exemplo, rapidamente criamos círculos viciosos e estamos só a construir aquela história. Portanto, o papel também ajuda muito a quebrar esta cadeia. Depois, por outro lado, aqui não é tão automático, eu diria que seria a seguir a estas estratégias, mas que também pode ajudar, que é quase sermos assim uma espécie de investigador da nossa mente, que é, ok, de 0 a 100%, quão é que isto é provável? Dou-lhe uma percentagem. Ok, então, que erros de pensamento é que podem estar aqui, neste sentido de, não sendo muito provável, não é? Provavelmente estou a catastrofizar, provavelmente estou a antecipar o futuro, o que quer que seja. E depois, isto uma parte mais racional, claro que sim, mas adequar o pensamento à realidade, que é, tudo bem, pode existir 10% de probabilidade, tendo em conta que não saí de casa, não é? A Carolina estava a dizer que está isolada, 10% de probabilidade só porque se calhar há 10 dias estive não sei onde, mas de resto são 90% de probabilidade de eu não estar doente, ou estava a usar este exemplo. E logo aí também ajuda aqui a reconstruir um bocadinho a história, porque isto tem sempre a ver com como nós classificamos este pensamento, porque reparem, se me baterem à porta e eu assustar-me porque penso é um ladrão, lá está, assustei-me, fico com medo. Se me baterem à porta e eu pensar, olha, já chegou a comida
o jantar de hoje. Eu vou ficar contente. Portanto, não tem propriamente a ver com o estímulo, mas com o que eu estou a pensar sobre a situação. Portanto, é quebrar aqui um bocadinho essa corrente, pronto, mais negativa. Ok, vamos aqui à próxima pergunta, estamos em cima do tempo, portanto tentem fazer as perguntas que, enfim, que ainda tiverem, se tiverem, assim, de uma forma muito direta e muito objetiva para que também seja mais fácil ajudar-vos. Ok, Inês, vamos lá ver. Uma pergunta grande. Exato, Inês. Eles têm lá para o trabalho sentindo insegurança constante, certo? Estratégia de comunicação. Bom, eu parto do pressuposto que estas pessoas que têm que continuar a ir para o trabalho, mesmo de serem em segurança, são aqueles profissionais que estão um bocadinho na linha de frente ao combate a esta pandemia, e não estou a falar só de enfermeiros e médicos, mas também muitas vezes alguns restaurantes que estão em funcionamento em regime de takeaway para assegurar que determinadas refeições chegam a pessoas que por alguma razão não o podem fazer em casa. E realmente é difícil dizer às pessoas para ir, não é? E há este medo e há esta insegurança. Eu parto do pressuposto que as pessoas que estão a ir neste momento trabalhar não fazem parte de um grupo de risco. Ou seja, pelo menos daquilo que eu sei, é que restaurantes, empresas, determinadas, enfim, sítios laborais, têm tendência a mandar pessoas para casa, grávidas, grupos de risco, etc., e deixar a trabalhar aquelas pessoas que aparentemente, enfim, não têm nenhuma debilidade ou que têm uma condição positiva de saúde. Portanto, assim sendo, o que é que nós temos que fazer? É passar a informação de que a prevenção cabe a cada um de nós, certo? Então, manter a distância, lavar as mãos com frequência, tudo aquilo que nós temos ouvido como indicações é cumprir. E se nós mantivermos algum distanciamento social dos outros e tivermos atenção a este tipo de comportamentos, eu acredito que será mais fácil controlar. Agora, obviamente que há sempre alguma insegurança que é normal, mas também há dados positivos, há países que estão a recuperar, a taxa de mortalidade infelizmente existe, mas nós também sabemos, e temos um dado importante, que tem sido para pessoas com uma determinada idade, portanto, no fundo, e também há muitos casos recuperados, portanto, também temos que olhar para isto como um motivo de esperança, sabemos que provavelmente também muitos de nós vão ter este vírus, mas que nem sequer vão dar por ele. Portanto, no fundo é tentar manter aqui uma mensagem mais positiva, tentar cumprir com as normas de segurança, obviamente, e também pensar, que eu acho que ajuda, que é pensarmos que estamos a fazer o melhor e estamos a dar o melhor a alguém. Claro que isso não vai reduzir o nosso nível de insegurança, mas pode ajudar-nos a fazer aquilo que estamos a fazer com um propósito, e todos nós precisamos de um propósito para fazer determinadas coisas, portanto isso pode ajudar, obviamente. Depois, este era o primeiro grupo, não era? Aqueles que não podem continuar a exercer funções pois o estabelecimento teve de encerrar devido a uma estabilidade financeira e sensação de não estar a ser útil. Certo. Bom, claro, este é um ponto dramático porque, enfim, não só o estabelecimento encerrou, como ainda agrava a questão da possibilidade de voltar e de voltar à normalidade, não é? Sabemos todos que vai ser um voltar à normalidade dentro do possível, vai ser difícil para toda a gente e efetivamente para estas pessoas que viram os seus postos de trabalho a serem encerrados, claro que mais instabilidade têm, porque também têm responsabilidades familiares provavelmente para cumprir e, portanto, traz aqui um fator de preocupação muito, muito excessivo. O que eu recomendo para quem se está a ver abraços com essa condição, em primeiro lugar, é ter calma. Segundo lugar, é perceber, tentar ver nas fontes oficiais, mais uma vez repito, nas fontes oficiais, que medidas é que neste momento têm ao vosso alcance e que vos pode ajudar, portanto, medidas que o Estado está a disponibilizar, bancos, o que quer que seja, tentar articular, gerir esta parte, nem que seja colocar num caderno todas as responsabilidades que eu tenho, o que é que eu tenho medo que falhe, e depois tentar entrar em contacto com calma, com base nas medidas que neste momento vão sendo anunciadas, que estão sempre a ser revistas todos os dias, praticamente, que vão saindo, e tentar perceber junto do seu banco, junto daquilo que for, como é que podem agilizar e tentar
enfim, tornar esta situação mais pacífica possível. Claro que aqui não há, como eu dizia no início, não há respostas certas nem erradas, portanto, é um bocadinho perceber como é que cada pessoa está a viver esta fase. Para estas pessoas, obviamente, não está a ser fácil e que isto provoca alguma instabilidade a vários níveis, financeiramente, como perguntei bem, pessoal, de realização, enfim, mexe com muita coisa, autoconfiança, autoestima. Principalmente se tenho filhos, não é? Se vou conseguir corresponder, se não vou, portanto, há muita coisa que mexe nesta fase, portanto, vamos tentar perceber como é que eu posso aliviar isto, perceber quem é que eu posso recorrer, e especialmente eu acho nessa fase, muitas vezes quando nós entramos em pânico, ou seja, o nosso nível de ansiedade sobe, entramos em pânico, temos uma atitude um bocadinho mais derrotista, porque estamos cansados, porque não sabemos o que vamos fazer, liga a alguém, converse com alguém, para sair desse cenário em que está a viver e tentar ver de fora, pensar numa estratégia alternativa, e eu acho que isso pode ajudar. Por último, aqueles que estão em teletrabalho, por um lado, se sentem parte de não ter... de parte, por não terem contacto tão próximo como era habitual, e sendo vistos pelos outros como privilegiados, certo? Isto são as dinâmicas das empresas, não é? E lá está, eu costumo dizer que isto são as pessoas a serem pessoas. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós nunca estamos bem, não é? Portanto, quem está em teletrabalho está a cumprir a sua função, mas sente-se um bocadinho mais à parte. Quem não está em teletrabalho critica quem está em teletrabalho porque são efetivamente privilegiados e isto, enfim, não se pode agradar a gregos e troianos, como se costuma dizer, e portanto é um bocadinho passar ao lado destas coisas. E se eu estou num grupo do WhatsApp que falam sobre isto, é um grupo de trabalho onde passam vida a criticar este e aquele e isto me está a deixar desconfortável, eu saio deste grupo e volto mais tarde. Às vezes é preciso termos uma atitude um bocadinho mais proativa naquilo que nos faz bem e também saber eliminar aquilo que nos está a fazer mal neste momento. Portanto, isto é uma situação ansiosa para toda a gente, nós devemos ouvir, temos que estar disponíveis, mas efetivamente há coisas que nós temos que aprender a passar um bocadinho mais ao lado que acontecem. Para quem está em teletrabalho, nós já falámos também sobre isso há pouco, portanto, é tentar manter as mesmas rotinas, apesar de estar em teletrabalho, fazer reuniões por Skype, pelo Teams, o que for, tentar entrar em contacto, se for a hora da pausa que seja, posso ligar a alguém que eu conheça, tentar, no fundo, reinventar o trabalho que tínhamos na empresa e agora estamos em casa e portanto, é adequar e tentar que fique o mais normal ou normalizado possível. Mas era como dizia, depois há sempre, enfim, quem esteja a trabalhar e que se sinta mais zangado por causa disso, são sentimentos normais, temos que ser um bocadinho mais condescendentes nesta parte. E pronto, e no fundo é tentar encarar isto da melhor forma, nunca esquecendo que não há respostas certas nem erradas nestas coisas e portanto é um bocadinho ir vivendo e ir adaptando e readaptando as vezes que forem necessárias para que nos sintamos bem. Boa. E temos aqui, Leonor, vou aproximar-me, está uma letra muito pequenina. Sofrendo de depressão e ansiedade, o maior receio é perder a normalidade que tinha antes. As coisas boas que me ajudavam a recuperar e estou sempre em antecipação. Imagino fechar em restaurantes, locais que frequento, perder o emprego ou colegas, que isso aconteça a pessoas próximas também e eu não posso ajudar. E que isso afeta a minha relação com elas, pais, amigos, etc. Pronto, lá está. Aqui interessa, eu acho que reprogramarmos aqui um bocadinho o cérebro e dizer várias vezes a nós próprios, mesmo que seja um bocadinho mecânico, porque isto depois torna-se automático e as nossas aprendizagens são assim, não é? Tal como quando aprendemos a conduzir também é tudo muito estranho e depois vai tudo muito mais automaticamente. E, portanto, é lembrarmos várias vezes, isto é uma fase. Sim, é incerto o tempo que vai demorar, não é? Quando é que isto vai acabar, o que é que vai acontecer a seguir, mas, bom, sabemos que isto tem a ver com uma fase muito específica de diminuir aqui o risco de contágio, sobretudo para não sobrelotar os serviços de saúde, e não tanto pela gravidade, não é? Embora os grupos de risco, portanto, é várias vezes dizermos isto vai passar, isto é uma fase. E depois, em relação a todo este filme antecipatório, não é? Tal como eu dizia à Carolina há pouco, é tentar interromper a cadeia com aqueles truques que eu dizia
há pouco, e ia dizer aqui qualquer coisa que entretanto me passou. Já sei. Ia falar aqui de uma coisa muito rápida, que o nosso tempo também está a terminar, que é quase imaginarmos aqui duas esferas, em que temos uma maior cá fora, em que são as coisas que nós não controlamos, e uma dentro, que são as que nós controlamos. Então, as de fora, e nós podemos fazer esse esquema e ter como um post-it no computador, ter ao nosso lado como lembrete, e olharmos várias vezes e para a esfera mais exterior, para aquilo que não controlamos. O que é que não controlamos? As reações dos outros, os empregos dos outros, as decisões dos outros, quando é que isto vai acabar, o vírus aparecer, o vírus desaparecer, as políticas, enfim, que são decididas. Portanto, isto não controlamos. Então, cada vez que vem um pensamento sobre isto, eu acho que vale a pena olharmos para essa esfera e aceitarmos como sendo alguma coisa que não controlamos e, portanto, tranquilizarmos na medida do possível e olharmos para dentro, que representa tudo aquilo que nós controlamos. E o que é que nós controlamos? Controlamos cuidar de nós, não é? Investir em rotinas o mais saudáveis possíveis, o reinventar nestas coisas, Leonor, que a Leonor dizia que perdia e que lhe faziam bem, não é? Na ansiedade e depressão, reinventar, porque há coisas que agora também lhe podem fazer bem, seja estes contactos via WhatsApp ou o que seja, certas aulas online de outras modalidades quaisquer que se calhar nem tinha experimentado e agora até achou interessante, para além de uma coisa muito importante, se for o caso, manter terapia ou iniciar terapia se não for o caso, e portanto é um reinventar durante esta fase e relembrar isto vai parar e portanto eu vou retomar a minha vida normal, eu vou ter as minhas pessoas de volta e lá está. E mesmo nisto de que infelizmente nós sabemos e que já está a acontecer, não é? Perda de emprego, etc., é encarar, quase fazer esta pergunta. Bom, no pior cenário possível, há solução, não é? Eu acho que hoje estamos todos mais unidos do que nunca. Agora pode não aparecer aqui nenhuma ideia mirabolante, mas de certeza que ainda vão surgir mais medidas, mais ajudas. Dentro disso são criados novos trabalhos, tal como nós nos reinventamos aqui no teletrabalho, existem outras coisas que tais. Portanto, é sobretudo manter a esperança e, enfim, e ver dentro da dificuldade, ver aqui a oportunidade. Pronto. Não há aqui mais nenhuma questão, mas ainda gostava de dizer à Inês, em relação ao teletrabalho, porque me passou e acho que é importante, e mesmo para terminar, que é quando nós estamos a gerir uma equipa em teletrabalho, eu acho que é importante, e tenho dado essa sugestão a algumas pessoas, amigas, que trabalham em equipa e que se veem agora em regime de teletrabalho, ou muitas vezes há teletrabalho, mas há uma redução a nível de horário, portanto estão a trabalhar a tempo parcial, portanto vem uma redução a nível de horário, uma redução a nível de ordenado e estão em teletrabalho. Portanto, por si só já têm tudo isto, mais o fator de desmotivação, porque sentem que sentem-se de alguma forma mais injustiçadas, é tentar criar uma reunião todos os dias, ao final do dia de trabalho ou de manhã, que serve como motivação, onde nós vamos falar sobre trabalho. E eu gostava de lançar mesmo esse desafio, até porque quando trabalhamos com empresas, às vezes tentamos incutir esta parte e ninguém nos liga nenhuma, que é não falar sobre trabalho, mas falar sobre aquilo que cada um está a sentir. Não como um fator obrigatório, ninguém tem que partilhar, mas olha, como é que estás hoje? Precisas de alguma coisa? Se precisares, liga-me e falamos. E é só isto. Em regime de teletrabalho, eu acho que isso ainda é mais importante, é colocarmos à disposição não é dizer para as pessoas partilharem nada que não queiram, mas é colocarmos à disposição. Então, eu não sei se é o caso ou não, mas se tiverem regime de teletrabalho, se tiver uma equipa, por que não criar esta iniciativa, fazer diferente? Nunca nos esquecendo que nós todos nós, somos agentes de saúde mental e, portanto, todos nós temos a responsabilidade de fazer diferente, todos nós temos a responsabilidade de trabalhar em nós e no nosso bem-estar, assim como também no bem-estar de todos aqueles que nos rodeiam. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí e acho que é essa a mensagem que nós também queríamos passar. Esperamos que tenha sido útil. Não sei se a Paula quer dizer assim alguma coisa, podemos encerrar, se há mais alguma pergunta. Sim, acho que pelo menos não temos mais nenhuma pergunta.
aquelas perguntas também que nos tinham feito por e-mail aqui para o WIC-ERON, penso que vocês responderam, certo? Sim. Ok, então eu acho que podemos ir terminando, se calhar só deixar aqui a nota às pessoas que ou seja, partilharam aqui imensas coisas vossas e cada um até partilhou um pouco de si e das questões que tinham individuais e foi ótimo porque permitiu que esta conversa fosse realmente uma conversa e que pudéssemos todos estar a partilhar e a trocar experiências. E se eventualmente acharem que precisam depois de partilhar algo mais individual mesmo e que queiram conversar com a Inês ou com a Raquel, também têm os nossos contactos. Nós criámos até um serviço específico agora para o Covid, portanto baixámos até o nosso preço para fazer sessões, quer com a Raquel, quer com a Inês, quer com os outros psicólogos, a um preço mais baixo, precisamente porque também queremos ajudar as pessoas e se realmente acharem que faz sentido e quiserem marcar alguma sessão, portanto escolham na marcação esse código que é o WIC-ERON COVID-19, especificamente porque o preço é mais simpático e também porque nós estamos cá todos para vos apoiar. Os contactos... peço desculpa. Inês, se quiseres colocar aí, mas acho que as pessoas também têm o contacto, porque também já receberam hoje um e-mail nosso com o link. Os contactos da WIC-ERON também têm. Já está. Aqui também estão os contactos da Inês e da Raquel e também podem mandar-nos um e-mail ou ligar e mandar um WhatsApp e também nos seguir nas redes sociais. Nós também vamos, em princípio, partilhar depois este webinar também por e-mail para que depois vocês poderão vê-lo mais tarde e também para as pessoas que não tiveram a oportunidade de entrar, porque houve algumas pessoas que percebemos também que estavam com o telemóvel e de alguma forma não conseguiram se ligar. Esperamos que tenha sido útil para todos e até breve, até outros webinars que nós possamos fazer, sejam do interesse de todos. Obrigada, uma boa noite a todos e alguma coisa que precisem, nós estamos por cá disponíveis. Até breve. Obrigada.